Imagina só a cena. Uma adolescente, de repente, descobre que a nova rainha da Inglaterra, não porque era o seu direito, nem porque queria, mas por causa de uma grande conspiração política. E aí, só 9 dias depois, o destino dela é selado com uma sentença de morte. Pois é, essa é a inacreditável e trágica história de Lady Jane Grey. Apenas 9 dias. Foi esse o tempo que durou o reinado dela. É um dos reinados mais curtos e, com certeza, um dos mais trágicos de toda a história britânica. E no finalzinho desses 9 dias, o que aconteceu? O destino dela foi traçado. Mas não com uma vida de luxo ou tranquilidade, e sim com uma acusação de alta traição e uma sentença de morte. Ok, mas como é que uma coisa dessas pode acontecer? Para a gente entender a tragédia da Jane, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para a Inglaterra do século XVI. Um reino que estava, olha, mergulhado numa crise religiosa e política gigantesca. O ano é 1553. O rei, Eduardo VI, que era filho do famoso Henrique VIII, está com sua 15 anos e à beira da morte. A morte dele, que era iminente, ia criar um vácuo de poder absurdo. Um verdadeiro caos que podia levar o reino a uma guerra civil. E essa briga tinha dois lados muito claros. De um estava Maria Tudor, a filha mais velha de Henrique VIII. Ela era a herdeira legítima, mas tinha um problema para alguns: era católica fervorosa. E contra ela estava o Conselho do Rei, um grupo de nobres protestantes poderosíssimos que estavam apavorados de perder toda a sua influência se uma rainha católica subisse ao poder. E aí, no meio desse jogo de poder, os nobres protestantes encontraram o que eles achavam que era a peça perfeita: Lady Jane Grey. Ela tinha sangue real, era super culta, protestante devota e, o mais importante de tudo, era jovem. E, na cabeça deles, manipulável. A candidata ideal para o plano deles. E quem era a cabeça por trás dessa conspiração toda? Bom, era um homem, o Duque de Northumberland. Ele era simplesmente o nobre mais poderoso da Inglaterra na época e era movido por uma ambição assim, sem limites. O plano dele era de uma frieza que impressiona e foi dividido em 3 passos. Primeiro, casou o próprio filho com a Jane, para unir a família dele à linhagem real. Segundo, convenceu o jovem rei, que já estava morrendo, a deserdar as próprias irmãs e nomear a Jane como a sucessora. E o passo final, colocar ela no trono assim que o Eduardo morresse. Simples assim. E aqui está o ponto mais cruel de tudo. A Jane não queria nada daquilo. Ela foi pressionada, coagida por todo mundo, principalmente pelos pais e pelo duque. Ela era, literalmente, só uma peça, sendo movida num tabuleiro de xadrez político muito, muito perigoso. Bom, com a morte do rei, o plano do duque foi colocado em prática. E foi assim que começou o curtíssimo e turbulento reinado de Lady Jane Grey. 16 anos. Essa era a idade dela quando foi proclamada Rainha da Inglaterra. Uma adolescente, colocada bem no centro de uma das maiores crises políticas da história do país. O reinado foi um desastre completo. O povo olhava para Maria e via a verdadeira herdeira, a filha do antigo rei. Já Jane era vista como uma usurpadora. Em questão de dias, o apoio popular para Maria ficou gigantesco. E aquele mesmo conselho que colocou a Jane no trono, vendo a situação, simplesmente a abandonou para salvar a própria pele. E então, no dia 19 de julho, apenas 9 dias depois de ser coroada, Jane foi retirada do trono e levada como prisioneira para a terrível Torre de Londres. A coroa dela foi trocada por uma cela de prisão. Presa, condenada por traição. A história da Jane podia muito bem ter acabado aqui, né? Mas o destino ainda guardava para ela um último e terrível dilema. A nova rainha, a prima dela, Maria, ofereceu uma saída, uma chance de perdão. Só que essa chance tinha um preço, uma condição que ia testar a coisa mais importante para Jane, a fé dela. A escolha era muito clara. A Maria ofereceu a Jane um perdão total. A única condição era que ela se convertesse ao catolicismo. Mas a Jane, que era uma protestante extremamente devota, se recusou a abandonar suas crenças. Ela escolheu a morte em vez de renunciar à sua fé. E em 12 de fevereiro de 1554, Lady Jane Grey foi executada. Ela tinha só 17 anos. Uma vida inteira interrompida pela ambição de outras pessoas e pela sua própria e inabalável convicção.
E é curioso, né? Porque, embora o reinado dela tenha sido só uma nota de rodapé na história, o legado da Jane Grey se tornou algo muito maior do que aqueles 9 dias. A peça política acabou se transformando num símbolo. Os relatos da época descrevem que ela enfrentou a morte com uma calma e uma força impressionantes. Nos seus momentos finais, a adolescente que foi forçada a usar uma coroa encontrou uma dignidade que a definiria para sempre na história. E tudo isso nos leva à pergunta final, né? Lady Jane Grey foi uma vítima inocente, uma peça num jogo político cruel? Ou será que a sua escolha final a transformou numa mártir pela sua fé? A história dela é um lembrete muito poderoso de que por trás das grandes batalhas pelo poder, sempre existem vidas reais sendo mudadas para sempre.